Após uma das disputas eleitorais mais desafiadoras e memoráveis da história recente dos Estados Unidos, Donald Trump conquistou o cargo de presidente novamente, superando Kamala Harris em uma corrida acirrada. O ex-presidente obteve a quantidade necessária de votos eleitorais, somando 277, enquanto Harris ficou com 224. Esse resultado foi inesperado, principalmente considerando que muitos estados, que anteriormente haviam escolhido seu opositor, mudaram de lado, entre eles Michigan e Pensilvânia. De acordo com informações de dentro da campanha de Trump, uma das chaves para o sucesso foi a maneira como ele conseguiu engajar eleitores indecisos, usando uma tática moderna e eficaz nas redes sociais e visitando áreas industriais que haviam sido deixadas de lado pela política tradicional. Ele conseguiu reconquistar o apoio de uma grande parcela do eleitorado. Esse movimento foi essencial para reafirmar sua presença política, consolidando um retorno ao poder. Esse momento vai para a história não só por se tratar de uma reeleição, mas também pela volta de uma figura que sempre foi uma presença polarizadora no cenário político americano. Trump tem sido uma figura central em debates acalorados, sendo frequentemente o centro de discussões acirradas sobre a direção dos Estados Unidos. Sua vitória reflete um desejo de mudança por parte de muitos, um anseio por uma nova liderança, embora a sua reeleição também seja vista como uma volta ao estilo de governança que ele já havia demonstrado em seu primeiro mandato. A trajetória de Trump durante a campanha eleitoral foi repleta de obstáculos imensos. Ele enfrentou desafios constantes, entre eles ameaças diretas à sua vida. Durante o período eleitoral, houve uma tentativa de atentado contra o ex-presidente, que resultou em ferimentos leves quando uma bala atingiu sua orelha. Esse incidente expôs de forma dramática os perigos e a violência que marcam a política nos Estados Unidos hoje. Contudo, Trump usou o episódio como uma ferramenta para fortalecer sua imagem de líder imbatível, que se mantém firme diante de qualquer adversidade. Em um de seus últimos discursos, com seus apoiadores celebrando ao seu redor, ele fez questão de afirmar: "Nada me fará dar um passo atrás. Estou aqui para lutar por todos vocês." A vitória de Trump não foi apenas uma conquista de votos, mas um símbolo de perseverança e recuperação. Ele se tornou o segundo presidente dos Estados Unidos a conquistar novamente a presidência após perder uma tentativa de reeleição. Ao lado de Grover Cleveland, que também teve 2 mandatos não consecutivos, Trump se firma como uma figura histórica, capaz de reconquistar o apoio de uma parte significativa do eleitorado. O retorno à Casa Branca não representa só um triunfo político, mas também é um reflexo de sua habilidade em reconquistar a confiança da população. Em relação às suas promessas de campanha, Trump seguiu a mesma linha de seu primeiro mandato, com foco em fortalecer a autossuficiência do país e reduzir sua dependência do cenário global. Uma de suas principais propostas é a redução de impostos, além de um corte substancial na regulamentação econômica, visando acelerar o crescimento local. Ele tem defendido a ideia de trazer de volta as indústrias e empregos para os Estados Unidos, além de restaurar o orgulho e a dignidade do povo americano. Trump também promete estender os benefícios fiscais para a classe média e continuar impulsionando políticas que favoreçam o desenvolvimento interno. Entre os principais pontos de sua agenda econômica, o fortalecimento da energia nacional ocupa um lugar de destaque. Trump acredita que garantir a independência energética dos Estados Unidos é crucial não apenas para a segurança do país, mas também para a estabilidade de sua economia. Seu objetivo é eliminar as restrições que atualmente limitam a produção de petróleo e gás, além de investir substancialmente em fontes de energia renovável. Para o ex-presidente, a exploração das vastas reservas de energia não só reduziria os custos com combustíveis e eletricidade para os cidadãos americanos, mas também ajudaria a combater a inflação, um dos maiores desafios enfrentados pela economia nacional nos últimos anos. Ao priorizar o uso de recursos internos, ele argumenta que os Estados Unidos não precisariam mais depender de fornecedores externos, o que também diminuiria a vulnerabilidade do país às flutuações dos preços globais de energia. Além disso, Trump propõe uma série de medidas para modernizar a infraestrutura energética, com o objetivo de torná-la mais eficiente e resiliente. Entre elas está a
construção de novos oleodutos e o incentivo ao uso de tecnologias mais limpas, como o gás natural, que ele acredita ser uma alternativa mais acessível e sustentável ao carvão. Para ele, esse movimento não apenas traria benefícios econômicos, mas também contribuiria para a redução das emissões de carbono, um ponto frequentemente abordado em suas campanhas, apesar de sua resistência a algumas abordagens ambientais mais radicais. A postura de Trump em relação à China, por sua vez, continua a ser uma das pedras angulares de sua política externa e econômica. Durante sua administração, ele já havia implementado uma série de tarifas sobre produtos chineses e agora, em um possível novo mandato, promete aumentar ainda mais os impostos sobre as importações do país asiático. Trump considera que a China se beneficiou injustamente de práticas comerciais desleais que prejudicam os empregos e a produção nos Estados Unidos. Ele também sugere a criação de barreiras adicionais para investimentos chineses em setores estratégicos, como tecnologia, defesa e infraestrutura crítica, buscando reduzir a influência do país no mercado americano. Em paralelo, uma de suas propostas mais polêmicas é restringir as operações de empresas que, segundo ele, transferem empregos para o exterior, garantindo que negócios que se beneficiam de contratos governamentais não possam continuar a operar com o governo federal, caso estejam envolvidas em práticas de terceirização de empregos. Outro ponto fundamental de sua agenda econômica é a inovação tecnológica. Trump vê no avanço das tecnologias emergentes uma oportunidade vital para os Estados Unidos recuperarem sua posição de liderança global. Para isso, ele defende a desregulamentação do setor, especialmente em áreas com grande potencial de crescimento, como inteligência artificial, blockchain e criptomoedas. Segundo o ex-presidente, a retirada das barreiras regulatórias permitirá que as empresas americanas possam inovar e competir de maneira mais eficiente com outras potências globais, como a China, que tem se tornado um grande player no campo das novas tecnologias. Trump acredita que, ao diminuir o peso da burocracia, o setor privado americano terá maior liberdade para investir em pesquisa e desenvolvimento, o que, por sua vez, ajudaria a criar novas indústrias e milhares de empregos altamente especializados. Ele também propõe a criação de incentivos fiscais para startups tecnológicas e pequenas empresas, como forma de estimular a inovação dentro do país. Para Trump, a regulamentação excessiva tem sido um fator impeditivo para o crescimento do setor tecnológico, com muitas empresas americanas perdendo terreno para concorrentes estrangeiros. Sua visão é clara: os Estados Unidos precisam se reinventar para voltar a ser o centro de inovação mundial. E isso só será possível se a burocracia for reduzida e os empreendedores puderem atuar com mais liberdade. Essa visão inclui ainda um foco maior em cibersegurança, com o fortalecimento das defesas do país contra ataques digitais, uma ameaça crescente em um mundo cada vez mais interconectado. No cenário global, Trump sinaliza que sua abordagem será similar àquela adotada durante seu primeiro mandato, especialmente no que diz respeito à postura dos Estados Unidos diante de seus aliados e concorrentes internacionais. Ele tem sido vocal em suas críticas para os países europeus, membros da OTAN, apontando que muitos não cumprem adequadamente suas responsabilidades financeiras em relação à aliança. Trump tem insistido em que os Estados Unidos não devem continuar arcando com os custos de segurança de outras nações. Chegou a hora de parar de bancar a defesa de outros, afirmou em um de seus discursos, reafirmando sua visão de que os interesses americanos devem sempre vir em primeiro lugar. Com o retorno ao poder, Trump promete adotar uma liderança pragmática, sem hesitar em tomar decisões difíceis, mesmo que isso signifique se distanciar de aliados ou confrontar adversários. Sua política externa, segundo ele, será baseada na proteção das prioridades nacionais, com um foco maior em garantir que os Estados Unidos se posicionem de maneira autossuficiente e dominante no palco internacional. O ex-presidente deixa claro que não hesitará em tomar medidas que assegurem a soberania americana, mesmo que isso envolva confrontos diretos com outras potências globais.
Ao reassumir a presidência, Trump promete que os Estados Unidos estarão diante de uma administração que não tem medo de desafiar o status quo. Ele defende que seu papel como líder é proteger o bem-estar do povo americano, mesmo quando isso implique em escolhas impopulares ou desafiadoras, tanto em termos de política interna quanto externa. Sua abordagem será voltada para a preservação dos interesses do país, em uma política focada na independência econômica e segurança nacional. O retorno de Trump à Casa Branca, sem dúvida, representará um marco na história recente dos Estados Unidos, com um governo que será caracterizado por uma série de desafios internos e externos. Embora as propostas de seu governo possam gerar controvérsias, a força de suas convicções e a determinação em implementar suas políticas devem garantir um impacto duradouro no futuro político da nação. A comunidade internacional observará de perto as ações de Trump, cientes de que ele será uma figura central nas decisões que moldarão o rumo do país nas próximas décadas.